Oi, amigos, tudo bem? Eu sou Alice Schicker. Se você já for inscrito no canal, seja muito bem-vindo de volta. E se você ainda não for inscrito, já se inscreve, fica por aqui para não perder mais nenhum vídeo. Curte, comenta, compartilha com os amigos que vai me ajudar muito. E ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. O vídeo de hoje vai ser daqueles que eu sei que vocês gostam e que eu também tava com muita saudade de trazer, que é vlog de leitura! Gente, que felicidade! Eu tava assim, não tava sabendo o que ler. E eu falei assim, vou pegar vários livros curtinhos e ver quantos livros eu consigo ler em um dia. Em 24 horas. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Não necessariamente precisam ser vários livros curtos. É o que eu queria, mas se não der, eu leio outro aqui, tá tudo bem. Mas eu estou aqui com o meu Kindle e vou começar a mostrar pra vocês as opções que nós temos. São várias, tá? São várias, de vários gêneros, várias coisas diferentes. Não tive muito um critério pra escolher os livros dessa vez. O que eu tô lendo no momento, que é It Lasts Forever and Then It's Over, que eu não sei se tem tradução, se tiver vou deixar aqui. Eu vi esse livro em um post que uma menina fez, falando dos livros 6 estrelas dela. E aí tinha esse, ele é curtinho. E aí eu falei, vou ler. Tem tipo 100 páginas. E pelo que eu entendi, na verdade eu não entendi muita coisa. A personagem principal perdeu um braço e aí ela tá meio melancólica. O livro é meio como se fosse uma reflexão de toda essa perda e desse luto dela pelo braço e pela vida como ela era. E eu acho que talvez seja uma distopia, porque ela não lembra o nome dela, então ela escolheu um novo nome pra ela, e não só ela, como as outras pessoas também não se lembram dos próprios nomes, e cada um escolheu um nome novo pra cada um. Então, eu não sei, eu tô gostando, tá sendo bem fluido, assim, bem rapidinho de ler. Cheguei na parte 2 dele já, que é 13%. Então, eu vou tentar dar uma acelerada aqui pra ler ele, mas eu também não vou ficar muito pilhada na quantidade de livros que eu ler, porque eu quero qualidade, sabe? Eu quero focar em qualidade, mas eu também quero ler pelo menos mais de um livro pra falar assim, eu li. Daí, eu também baixei aqui alguns livros da Jessa Hastings, que é a autora de Magnolia Parks, que é uma série de romance que eu amo, 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 amo. É um romance meio assim, confusão, gritaria, fofoca, entendeu? É isso. Eu gosto muito desse tipo de livro. Amo essa série, é uma das minhas séries favoritas. Mas ainda falta, acho que 2 livros pra eu terminar de ler. Mas aí também baixei outros. Baixei Deep End, da Ellie Hazelwood, que é aquele... Esqueci, é o lançamento dela. Eu esqueci a tradução, gente. Também nem sei porque eu baixei em inglês. Aí baixei The Conditions of Will, que também é um novo livro da Jessa Hastings, de uma outra série dela que eu tô animada pra ler. Baixei Sintomas, da Marcella Ceribelli, que maravilhosa, amo os livros dela. Baixei esse aqui, que não, acho que não vou ler nesse vídeo, porque o livro é grande e bem complexo pelo pouco que eu vi. Mas se chama Gifted and Talented, da Olive Blake, que é a mesma autora de Atlas Six. Gente, desculpa, parece que eu tô mó chata, né? Falando um monte de nome de livro aqui em inglês. Que, coincidentemente, esses que eu li foram em inglês e daí eu não sei o nome de todos na ponta da língua, a tradução. Aí, esse livro aqui, pelo que eu vi, é uma fantasia meio moderna, meio sci-fi, meio tipo assim, uma coisa muito louca. Não vou falar dele aqui agora porque realmente não sei muito do que se trata, mas me deu muita vontade de ler. Farei outro vlog lendo. Aí baixei também um da Anna Sui, que eu amo. Anna Sui é uma psicanalista maravilhosa, que eu amo acompanhar, amo o trabalho dela. E ela também é dona de um dos meus livros favoritos, mas esse se chama Eu Só Existo no Olhar do Outro. Namorado, que é da Freida McFadden, que ela faz um monte de thriller, um livro atrás do outro. Eu não sei como essa mulher se alimenta, como que ela vive, como que ela respira, porque ela só escreve. Também não sei se é ela, né? Vai que ela tem um escritor fantasma, vai que ela tem 5 escritores fantasmas, porque todos os livros dela parecem livros muito genéricos e fáceis de ser escritos, e histórias que às vezes parecem ser copiadas de outras histórias, mas eu amo. Mesmo assim, geralmente os livros dela são super rápidos de ler. Café Tangerine, também não sei sobre o que se trata, mas vi pessoas falando, baixei. Esse aqui que é um outro romance que se chama Passion Project, que eu não sei. Eu li a sinopse e gostei e baixei. Agora eu não lembro qual é a sinopse, mas eu lembro que eu gostei na hora. E Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. Vou continuar aqui com
It Lasts Forever and Then It's Over. Vamos ver o que nos espera neste vlog. Deu uma chuvinha delícia aqui pra ficar lendo. Eu tô começando a suspeitar que a galera desse livro aqui são zumbis. Ela fala como se eles fossem um grupo de pessoas que estão mortos, mas não estão mortos. Então, aí eu comecei a achar que é uma coisa meio zumbi, porque eles sentem muita fome, mas eles não dormem, eles não fazem nada, sabe? É um negócio muito esquisito, eu não estou entendendo. O look de hoje é patrocinado por Brasa Crochê. Eu sou simplesmente apaixonada por esse modelo de casaco cropped que eu fiz pra Brasa. E eu vou gravar tutorial pra vocês também aqui pro YouTube. Dá pra fazer curto como o meu, que aí você pode deixar assim, pode deixar no meio, pode deixar até com o ombro de fora assim. Ou você pode deixar mais comprido, fazer mais comprido também. O meu eu quis fazer curtinho. Tô lendo esse livro aqui ainda e não tô entendendo nada. Terminei o nosso primeiro livro do desafio, que é It Lasts Forever and Then It's Over, que o título seria Dura pra Sempre e Depois Acaba. E eu falei pra vocês que eu não tava entendendo muito a história, né? Até chegar no final e tudo fez sentido e eu entendi e eu amei. Eu tava lendo e tava gostando, porque tem umas frases bonitas, umas reflexões legais, então eu já estava gostando. Mas eu queria entender mesmo o que tava acontecendo. E quando fez sentido na minha cabeça, eu falei, não. Um livro de 100 páginas se tornou um dos melhores que eu li esse ano. Você tá brincando, que você consegue me ver? Consigo. Só porque você tá aqui. Eu indico que se você for ler, leia sem saber nada. Só vai, só lê, só entra na história, só se joga na história e vai tentando descobrir enquanto vai acontecendo, sabe? Porque foi a minha experiência. Mas pra quem quiser saber do que se trata, resumindo, é uma zumbi sentimental. Mas calma, muito mais profundo do que isso. É a história de uma mulher que está vivendo nesse mundo pós-apocalíptico. Ela não se lembra de nada, porque ela é uma zumbi. Então ela vive andando sem rumo por aí, como os zumbis fazem, e tentando trazer de volta a memória da vida dela, lembranças de quem ela foi. Então ela fica o tempo todo muito nostálgica, muito melancólica. E ao mesmo tempo que ela tem alguns pequenos flashes, ela nunca lembra exatamente como foi. E aí ela lembra que ela amava alguém, mas ela não consegue nem lembrar o nome dessa pessoa que ela amava. Ela consegue lembrar pequenas coisas e ao mesmo tempo coisas muito profundas e coisas muito lindas. E é muito emocionante, gente. É realmente muito emocionante, porque é como se fosse uma pessoa tentando lembrar de quem ela foi, de quem ela é. E é aquele livro que tem uma vibe meio estranha. Eu gosto de livros assim, meio estranhos, super diferente de tudo que eu já li, que conseguiu trazer bastante coisa em apenas 100 páginas, que dá aquela sensação de não tô entendendo o que tá acontecendo, mas eu quero saber mais, tô achando tudo muito lindo, e traz aquela sensação de reflexão mesmo, de quem eu sou se eu não tenho as minhas memórias, quem eu sou se eu não sei quem eu fui, quem eu sou se eu não lembro o que eu vivi. Sabe? É aquela coisa bem linda e bem estranha por se tratar de zumbis, né? Então é uma coisa meio engraçada, assim, tem um pouco desse alívio cômico, mas eu achei até interessante a forma que foi abordado sendo zumbis. É um tema interessante de ser explorado dessa forma, né? Como se os zumbis não perdessem totalmente a consciência deles quando eles se tornam zumbis, né? Então é interessante, é legal, e é como se a personagem visse que o mundo agora é meio que sem sentido. Gente, é legal. Gostei, tá? Gostei. Vou dar 4 ou 5 estrelas. Ainda não sei. Eu acho que 5, porque é um livro muito diferente. Agora, eu não sei ainda qual que eu vou ler. Eu acho que eu vou pegar alguns desses aqui que estão no meu Kindle, que eu tinha falado antes,
e vou dar uma lida, assim, no primeiro capítulo de alguns, pra eu ver qual que eu tô na vibe de querer continuar. E daí eu aviso vocês. Mas pelo menos um livro, ó, já conseguimos. E ainda temos 20 horas, hein? Eu não estou lendo 24 horas seguidas, mas eu estou lendo 20 por 24 horas. Então, ainda temos 20 horas pra ler e terminar mais livros. Decidi começar O Namorado, da Freida McFadden. Comecei já. Inclusive, eu tô com essa cara porque eu tava lendo e dei um cochilo sem querer. Acontece. Estou em 15% já. Eu amo os livros dela porque são super rápidos de ler. Vai no passado, volta no presente. No presente, a gente está acompanhando uma menina que quer muito ter um relacionamento e ela acabou de ter um encontro horrível com uma pessoa X, que eu não sei se esse cara X é o mesmo cara que estamos acompanhando no passado, talvez seja. Estamos aí nesse momento. Ela acabou de ter um encontro muito ruim e aí quem salvou ela desse encontro foi um cara misterioso da rua, que ela não sabe quem é, mas que ela ficou apaixonadinha e queria descobrir quem é. E ao mesmo tempo, no passado, nós temos o ponto de vista de um menino que era apaixonado por uma menina na época da escola, só que era uma paixão meio obsessiva e não saudável, porque ele falava entendeu? Ele queria a menina. Aí eu tô tentando ainda entender quem são essas pessoas pra gente fazer a conexão entre elas. Tô em 40% do livro, no capítulo 23. E agora eu já tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Quem é quem. E tô ansiosa pra ver o que vai acontecer. Não posso falar muito porque eu não quero dar spoiler, né? Aconteceram-se coisas tensas que já deram uma animada, assim, na história. É isso que eu gosto dos livros dessa autora. Eles nunca ficam parados, sabe? São aqueles livros, assim, de thriller, de suspense, que sempre tá acontecendo alguma coisa que te prende. Parece um filme passando na nossa cabeça, assim. Eu acho que eu tô descobrindo o que tá acontecendo, gente. Cara, esse livro é muito legal. Muito legal. Porque, assim, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo com a menina do presente, o cara do passado. Aí acontecem coisas com as amigas dela no presente. E aí, quem é o suspeito? Tem muitos suspeitos. Tem o cara do passado que tá no presente, de alguma forma ele tá ali porque aconteceu tal coisa, então pode ser que seja ele. A menina também está sendo stalkeada, então pode ser que seja esse tal desse stalker dela. Só que agora eu acho que eu descobri. Eu tô em 80%, eu acho que eu descobri o que é que, na verdade, gente, dava pra eu ter descoberto antes. É que eu não fiz a ligação na minha cabeça, mas eu acho que eu descobri quem foi. Eu acho que eu descobri. E, gente, eu amo livros assim, que tanto no passado quanto no presente são interessantes, todos os pontos de vista. Porque geralmente livro assim tem algum ponto de vista que eu gosto mais, quando é livro de thriller, assim. Mas os dois pontos de vista estão sendo legais. E tá sendo um livro bem assim, entretenimento, sabe? Ai, que diversão. É o que eu falei antes, parece que eu tô vendo um filme mesmo. Então, recomendo. Não terminei ainda, mas recomendo. Não, agora veio um plot aqui que eu não tava esperando. Não tava esperando, não achei que ia ter nada a ver com isso. Falta 10% pra acabar. Vamos ver o que vai rolar aqui. Gente, eu tô achando que eu estava errada. Eu estava errada. Não é o que eu tava pensando. Mas é bom. E eu acho que é até melhor. É um plot mais assim, plot mesmo, do que se fosse o que eu tava pensando. Gente, não, cara, acabei de terminar. Gostei. Gostei, foi um livro super rapidinho de ler. Gostei bastante. Então temos aqui, ó, 2 livros lidos na nossa maratona de 24 horas de leitura. Eu acho que eu dou umas 4 estrelas. É um thriller que eu definitivamente vou me lembrar e que eu gostei dos livros dela que eu já li. Gostei bastante desse. E agora? Não sei o que eu vou ler. Não sei. Nós ainda temos algumas horas na nossa maratona pra ler. Então eu vou escolher algum livro aqui. Mas antes eu acho que eu vou pra casa e vou pegar algum livro físico lá. Não sei.
É oficial. Eu estou agora completamente viciada, apaixonada, obcecada, transtornada por Reverência Indomável, da Rebecca Ross. Essa foi a última pré-venda que eu comprei nos últimos, 2 anos. E não me arrependo nem um pouco, porque essa história me grudou desde o primeiro capítulo. Eu agora estou no capítulo 8. Já fiz um monte de marcação, depois eu mostro pra vocês. Mas vim aqui contar um pouco da história, né? Essa é a mesma autora de... Vou deixar aqui pra vocês o nome do livro, que eu esqueci completamente qual que é que ela fez. E só depois eu fui descobrir também que ela fez outro livro que eu tenho aqui. E que é meio tudo nessa mesma vibe. Os livros dela têm uma sensação muito de sonhos. Algumas coisas são... Você sabe o que é, outras coisas você não entende. E uma coisa escrita muito bonito, sabe? Mas ao mesmo tempo não é difícil de você se situar dentro da história. Mas aqui nós temos a história da Matilda, que é uma... Vou ler aqui que eu esqueci o nome do que ela é. Assim que nasceu, foi logo pega no colo por Bade, o deus da guerra. E assim que ela nasceu, ela e o Bade e a mãe dela, né, já começaram a tentar entender qual seria o poder dela, qual seria a magia dela, porque afinal ela nasceu no mundo inferior. O mundo é separado pelo reino mortal, onde ficam as pessoas, o reino inferior, aonde ficam deuses, e o reino celeste, onde ficam outros deuses. A gente acompanha ela crescendo até que começa a ameaçar acontecer uma guerra entre um deus do reino mortal e a rainha poeta, que eu acho que ela é mortal também. O Bade e a mãe da Matilda vão tentar ver o que eles podem fazer, vão bolar um plano pro Bade conseguir trazer a rainha poeta pro lado deles, pro lado dos deuses do inferior. E por conta dessa tentativa, acaba que a mãe da Matilda e o deus da guerra têm que fazer um acordo ali. E a Matilda está envolvida nesse acordo, mas conforme ela vai crescendo também, ela tem como família dela outras deusas que são amigas da mãe dela. E aí uma dessas deusas dá para ela pergaminhos dos sonhos de um menino mortal. Então toda vez que ela lê, é como se ela estivesse entrando no sonho dele. Só que eles criaram uma conexão tão grande que ela realmente começou a aparecer nos sonhos dele. Então eles se conhecem por sonho, dentro dos sonhos dele, mas ele não sabe quem ela é, só ela conhece ele. Então temos essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e o que eu achei muito legal é que é como se fosse do ponto de vista dos deuses sobre os mortais. Lá no reino dos deuses tem mortais, só que muitos foram por contratos, né? Então eles acabam virando vassalos dos deuses, e muitos estão lá porque preferem viver lá do que no reino mortal, só que aí eles só podem sair quando for permitido para eles saírem, eles não podem ficar indo e voltando e tal, né? A Matilda diz que muitos mortais tentam descobrir coisas, né, dos mitos e das lendas, dos deuses, das histórias, só que quando eles trazem para o mundo mortal essas histórias, eles vão inventando, vão fabricando as histórias para meio que sentir que eles sabem alguma coisa, e é como se fosse a gente, né, tentando entender coisas que a gente não entende, e os deuses olhando pensando, tipo, meu, vocês são só umas formigas aí, o que vocês estão querendo entender, o que a gente tá fazendo aqui, sabe? Mas eu gostei muito. E olha essa edição, gente, olha essa edição. Completamente apaixonada. Comprei pela edição, mas estou amando a história. Tô na página 86, capítulo 8. Ai, a primeira vez, acabei de ver. O livro começa a ser contado no ponto de vista da Matilda, mas eu acabei de ver que vai ter... que o próximo capítulo que eu vou ler é do ponto de vista do menino que sonha com a Matilda.
Ai, gente, então óbvio que também tem romance, né? E falta só algumas horinhas pra acabar nossas 24 horas de leitura. Então eu provavelmente não vou conseguir terminar esse livro neste vlog, mas vocês vão me ver falar mais dele aqui. Claro, depende também do que eu achar, né, depois. Mas enfim, vou continuar lendo aqui e volto com mais. Meu, faz tanto tempo que eu não uso tiara, assim. Aí tinha uma solta aqui em casa e eu falei, vou colocar pra ver. Daqui a pouco eu canso e tiro. Ontem eu li mais, cheguei na página 184, muitas anotações sendo feitas. E eu esqueci de falar pra vocês ontem, quando eu tava falando da sinopse do livro, que essa história se passa no mesmo universo de Divinos Rivais. Por isso também que eu falei que os livros dela todos têm essa vibe meio poética e meio uma fantasia mais de sonhos e de cartas e de você conhecer a pessoa sem conhecer a pessoa direito ainda. É porque é tudo no mesmo universo. E a história tá cada vez ficando mais interessante. Toda a parte 1, ou 90% da parte 1, é contada quando a Matilda era novinha ainda, então até mais ou menos os 14 anos dela, assim. E aí, quando chega no final da parte 1, tem uma situação ali, uma reviravolta na história, passam-se vários anos e a gente começa a segunda parte de agora, né? Como seria agora o tempo rolando. Então, a Matilda já ganhou seus poderes, ela já tá super forte. Eu do futuro aqui, pra dizer que eu fui ver na edição que a maior parte do vídeo ficou sem áudio. Então, eu também nem lembro do que eu tava falando. Fiquem aí com essa. E aí, galera, estou voltando aqui depois de alguns dias. Eu queria estar voltando pra dizer que eu terminei o livro, mas não é essa notícia que temos. A notícia que temos é que eu comecei a ler outro livro. Eu vou terminar aquele ainda, só que, não sei, me deu uma vibe, assim, de ler livros mais pra aprender alguma coisa, sabe? Livros que vão fazer a gente crescer na vida e conversar sobre coisas mais reais ao invés de fantasiosas. Não que livros de fantasia não nos ensine coisa, eu já aprendi muito com fantasia e com ficção, mas me deu vontade de ler não ficção, então eu comecei a ler Sintomas, da Marcela Ceribelli, que é uma das minhas autoras e mulheres favoritas. Eu sou apaixonada pelo podcast dela, que é o Bom Dia Óbvias, inclusive faz um tempo que eu não escuto, tenho que escutar. Ela é autora de Aurora, que foi o primeiro livro dela, e agora Sintomas, que já faz um tempinho que lançou, mas eu ainda não tinha lido, então peguei pra ler e, gente, tô amando tanto quanto amei Aurora. Eu tô em 25% e comecei, antes de ontem, então é um livro que dá pra ler rápido, por mais que seja um livro que tem muita informação, muita coisa pra pensar, que talvez você não queira ler tão rápido, você queira digerir ele um pouco mais, mas dá pra ler rápido também, enfim, vai de cada um, né? Mas eu tô aqui pra terminar esse vlog, porque senão eu vou demorar muito pra postar, e eu quero postar logo, e eu não vou ficar dependendo de terminar um livro pra poder postar, porque senão, gente, eu me conheço, eu sei que eu vou demorar pra terminar aquele livro, e eu tô gostando, gente, eu tô gostando do Reverência Indomável, não é nada com o livro, é só eu sou uma pessoa que não consigo me forçar a ler se eu tô querendo ler outra coisa. Então, como eu comecei esse aqui e tô querendo muito ler ele, eu não vou conseguir me forçar a terminar outra coisa, que eu vou ler 5 páginas e vou ficar pensando só no outro. Eu tô pensando, gente, em começar uma nova série de vídeos de fazendo crochê e conversando. Sabe, tipo uma conversa assim mesmo. Estou aqui fazendo crochê com vocês enquanto eu converso sobre algum assunto da vida. Acho que vai ser muito legal. Me conta aqui nos comentários, então, se vocês querem esse tipo de vídeo e sobre o que vocês gostariam que eu falasse, tá? Pode ser sobre qualquer coisa da vida. Mas é isso, muito obrigada por assistirem, muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu amo muito vocês, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!